Bom dia a todos e a todas. Iniciamos então neste momento o terceiro dia do nosso CEMEDU 2022, no horário da manhã. Hoje teremos então mais duas mesas redondas, sendo uma agora às 8 horas e a outra às 10 horas. A mesa 3, intitulada Como transver a formação de professores a partir de uma propositura científica, estética, sensível e ética. Será então composta pelos professores doutora Lourdes Serrazina, de Lisboa, Portugal, doutora Celi Lopes, da PUC de Campinas, doutor Cleiton Gontijo, da Profmat UNB, sendo então mediada pela professora doutora Ruth Cristina Domingos da Palma, do PPGE da UFMT. Lembrando também que à tarde teremos, a partir das 13h30, os GTs presenciais no hall do Instituto de Linguagem. E às 19 horas, então, nós teremos a conferência de encerramento com o professor doutor Lourival Martins Filho, do PPGE da UDESC. Passo a palavra, então, para a nossa mediadora desta mesa 3, professora doutora Ruth Cristina Domingos da Palma. Bom dia a todos e todas, é um prazer tê-los conosco, né, em mais uma atividade do CEMEDU 2022. Eu vou coordenar, então, a mesa intitulada Como transver a formação de professores a partir de uma propositura científica, estética, sensível e ética. Então, para conversar, né, conosco sobre o tema, apresento a vocês, então, os pesquisadores que gentilmente aceitaram participar desse momento. E, em nome da organização do CEMEDU, né, eu já agradeço. Como a professora Cristiane já mencionou, nós teremos hoje o prazer, né, de ter conosco a professora Maria de Lourdes Serrazina, da Universidade de Lisboa, a professora Celi Spadim Lopes, da PUC de Campinas, e o professor Cleiton Contígio, da UNB. Os palestrantes terão, então, de 20 a 30 minutos para realizar sua fala, e nós teremos também por volta de 30 minutos para responder alguns questionamentos. Então, eu já inicio apresentando a professora Lourdes Serrazina, dizer que eu vou fazer uma apresentação breve, né, de todos os palestrantes e que vocês fiquem à vontade para fazer os complementos que considerarem necessários. Então, a pesquisadora portuguesa Maria Lourdes Serrazina, ela é graduada em matemática, né, pela Universidade de Lisboa e doutora em educação pela Universidade de Londres. É professora associada convidada do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Ao longo da carreira, a professora coordenou diversos projetos de investigação na área da didática, da matemática, da formação de professores, orientou numerosos trabalhos de mestrado e doutorado, tem uma extensa produção de artigos, né, e livros na área da educação matemática, é muito conceituada em seu país, referendada no Brasil, né, tem colaborado conosco em diferentes momentos, participou, né, em diferentes momentos também em Portugal, na concepção e elaboração de documentos, né, que foram norteadores, né, para o ensino básico, para a formação inicial, né, e continuada de professores. Então, professora Lourdes Serrazina, é um prazer tê-la conosco. Já passo a fala à professora. Então, bom dia a todos, boa tarde aqui em Portugal. Começo por agradecer o convite para esta participação nesta mesa redonda com a professora Celi e o professor Cleiton, que muito me orgulha, e vou tentar, de alguma maneira, responder à questão que como olhar a formação de professores em termos de transver, quer dizer, as questões da ciência e da ética, etc. E por isso eu resolvi dar um bocadinho uma volta à questão e pôr a questão um bocadinho de outra maneira. Que formação de professores nós queremos ter? E a minha primeira questão é que nós queremos que os professores
que nós formamos assegurem que todos os alunos podem aprender matemática e aprendem matemática como cidadãos, como pessoas, como futuros adultos, etc. Portanto, que aprendem a matemática necessária para exercerem uma cidadania completa. Portanto, por isso, eu vou começar por pensar convosco o que é que nós entendemos por aprender matemática, e sabemos, hoje há imensa investigação sobre isto, e a ideia inicial é que nós sabemos que a aprendizagem, o que se faz em matemática na sala de aula determina como se aprende, e também sabemos que os alunos têm que, de uma forma ativa, estar envolvidos na forma como vão construindo o seu conhecimento matemático quando interacionam com os seus pares, com os professores ou com outros adultos. E por isso, então, que práticas de ensino da matemática correspondem, digamos, àquela ideia de aprender matemática? E nesse sentido, eu considero, e considera muita gente, que as aulas de matemática devem centrar-se em envolver os alunos na resolução e na discussão de tarefas que promovem o raciocínio e a resolução de problemas, ao contrário do que ainda às vezes acontece, pelo menos por aqui, que é a ideia que tem muitos pais e muitos educadores e a imprensa, etc., que os estudantes devem ser ensinados como eles o foram, recorrendo à memorização, a factos, fórmulas e procedimentos praticados repetidamente. Portanto, a nossa ideia de aprender matemática e das práticas da matemática não é esta. E por isso nós defendemos aquilo que nós por aqui começamos por chamar práticas de ensino exploratório. Práticas de ensino exploratório são práticas complexas porque implicam a dinamização e gestão de discussões matemáticas coletivas na sala de aula e implicam diferentes papéis para professores e para os alunos. Nas práticas de ensino exploratório, os aspectos que nós consideramos essenciais são as tarefas propostas, portanto, aquilo que se vai propor que os alunos façam em matemática, portanto, que realizem atividade matemática a partir das tarefas que se propõem, e a comunicação que se estabelece na prática de sala de aula. As práticas de ensino exploratório distinguem-se das práticas daquilo que tradicionalmente se chama ensino direto, pelos papéis desempenhados, tanto pelos professores como pelos alunos, pelas tarefas, como já disse há bocadinho, como essas tarefas são geridas na sala de aula e pela comunicação que dão origem na sala de aula. Desculpem. Numa abordagem exploratória do ensino da matemática, portanto, os alunos têm um papel ativo na interpretação das questões e da informação, como representam a informação, quais são as estratégias de resolução que concretizam, etc. Têm um protagonismo na exploração das tarefas e na comunicação do seu raciocínio matemático, e são pensadas as tarefas de modo a promover uma compreensão conceptual e conduzir os alunos na generalização, na justificação, processos centrais que se consideram do raciocínio matemático que é necessário envolver os alunos na sala de aula. Os atores-chave neste processo de ensino exploratório são os alunos e, portanto, é fundamental ter sempre esta ideia, pensar o que é que estão eles a pensar, como estão a dar sentido aos conteúdos que vão aprender, que estão a ser trabalhados naquele momento, como pode a sua compreensão matemática ser aplicada durante a aula. Portanto, isto são questões que os professores, segundo estas autoras, os professores colocam permanentemente. E por isso o papel do professor é fundamental, quer na seleção de tarefas adequadas, porque nem todas as tarefas conduzem a um tipo de ensino exploratório, como eles questionam os alunos, de modo a alargar o seu pensamento e decidir quando considerar ou não as discussões produtivas, isto é, portanto, momentos, no fundo a aula vai ter momentos de trabalho autónomo dos alunos, momentos de discussão e momentos de síntese, e aqui o professor tem um papel importante neste ambiente de sala de aula que forneça reflexão e participação dos alunos, e em especial nos momentos de discussão coletiva.
Nesta seleção de tarefas, que é um papel fundamental aqui para o professor neste ensino exploratório, o professor põe-se diferentes questões, como, por exemplo, a tarefa representa de forma apropriada os conceitos e os processos subjacentes que o professor quer trabalhar, que potencial tem para ajudar os alunos a progredir na compreensão do domínio particular e com conexões entre aquilo que eles já sabem e aquilo que queremos que eles venham a aprender na realização daquela tarefa. E por isso o professor tem que selecionar, adaptar tarefas com critério, sabendo que não basta sugerir novas tarefas e boas tarefas, porque uma boa tarefa, às vezes nós vemos na literatura, diz, pode ser assassinada, desculpem o termo, pelo professor, portanto não, a forma como a tarefa é proposta, a forma como o professor conduz a realização são fatores-chave para que a tarefa corresponda àquilo que o professor tinha em mente quando selecionou aquela tarefa. Depois, ter uma visão crítica sobre os recursos, portanto, nomeadamente os livros didáticos, perceber que tipo de tarefas dos livros didáticos correspondem àquilo que realmente o professor quer que os alunos aprendam naquela altura, pensar estratégias de aula, portanto, que materiais utilizar, o tempo que gasta com cada uma dos aspectos da sala, formas de representação que quer que os alunos passem a usar, etc. E exigir rigor nas representações, tendo em conta, claro, o nível etário dos alunos que estão ali a trabalhar com ele. E por isso, um aspecto-chave que eu tenho vindo sempre a dizer desde há muito tempo tem a ver com a questão da planificação da prática letiva, que no Brasil eles chamam planeamento da prática letiva. Portanto, o planeamento não é uma listagem de tarefas, sejam elas tarefas de investigação ou problemas ou exercícios, deve focar-se nos objetivos de aprendizagem e por isso o professor tem que especificar exatamente o que quer que os alunos aprendam naquela aula, com aquelas tarefas e quais são realmente os objetivos que ele quer, tendo em conta aquilo que já aconteceu nas aulas anteriores, mas também aquilo que prevê que venha a acontecer nas aulas seguintes e, sobretudo nesta planificação, desculpem, o professor tem que antecipar os acontecimentos da aula, isto é, a forma como os alunos respondem às tarefas propostas e como essas respostas podem ser usadas pelo professor para promover os objetivos de aprendizagem que tem em mente. E por isso, o professor tem que compreender que explorar uma tarefa pressupõe sempre uma etapa final para refletir sobre o desempenho dos alunos e as dificuldades das questões colocadas, refletir quer seja com os alunos, quer posteriormente o professor sobre aquilo que aconteceu, sobre os objetivos que foram realmente atingidos e sobre a adequação da tarefa e os ajustes que deve fazer naquela tarefa, naquela aula. Depois, ao trabalhar nesta reflexão sobre o ensino da matemática, é fundamental que o professor se interrogue sobre as aprendizagens matemáticas que foram ou não realizadas pelos alunos, que compreenda a importância das decisões que foi tomando durante a aula e quais foram as suas consequências para as aprendizagens, reconhecer surpresas. Muitas vezes nós planeamos uma coisa, mas depois na realidade acontece outra, e é fundamental que o professor reconheça que houve surpresas e como é que as compreendeu, o que é que aconteceu, porque é que aconteceu aquilo, etc. E identificar aqueles aspectos que dificultaram aquilo que ele queria ensinar com aquela tarefa e assumir fragilidades próprias e procurar superá-las, mas também adquirir, portanto, uma atitude profissional inquiridora e confiante. Eu vou dar só um exemplo agora de um projeto que tenho estado envolvida, que nós chamamos o projeto Reason, que no fundo o que este projeto de investigação tem em mente e que está a terminar é que tipo de formação de professores deve ser feita para que os professores de qualquer nível de ensino desenvolvam o raciocínio matemático dos seus alunos e no projeto Reason nós desenvolvemos experiências de formação com professores dos vários níveis de ensino. E eu vou dar e como é que essas experiências foram organizadas? Eu vou dar um exemplo de uma tarefa mas antes vou, de alguma maneira,
quais foram os pressupostos que nós tínhamos neste projeto. Portanto, no fundo, um pressuposto é que desenvolver o processo de generalizar, eu peguei no processo de generalizar, mas também podia ser no processo de justificar ou no generalizar e justificar, aliás, vão ver que a tarefa acaba por abordar os dois processos. É fundamental desenvolver o processo de generalizar desde o início da escolaridade, e de forma que os alunos construam significados e compreendam o que é que estão a fazer, e para que os professores possam trabalhar com os seus alunos de modo a desenvolver diferentes processos de raciocínio, não basta saber identificá-los, é essencial que tenham uma compreensão profunda do significado de cada um, de modo a que conseguirem estabelecer relações entre eles e alcançarem um nível elevado de conhecimento. E aqui vocês já estão a perceber o que é a questão da formação, portanto, a ligação com a formação. Depois, desejamos que os professores promovam a capacidade de analisar, devemos proporcionar oportunidades para analisarem evidências desses processos durante a sua formação, e o facto dos professores selecionarem tarefas que promovam processos de raciocínio, implementarem-nos na sala de aula e posteriormente refletirem sobre as produções dos alunos com outros professores pode ser uma forma de alargar o seu conhecimento didático e sobre como desenvolver o raciocínio matemático dos alunos. A tarefa que eu vou aqui dar como é apenas um exemplo, portanto, nós isto e que foi numa oficina para os professores dos primeiros anos, portanto, primeiro ao sexto ano de escolaridade, e, e o que nós, mas que é um bocadinho o que nós fizemos, portanto, nós selecionámos uma tarefa que é uma tarefa para alunos, digamos, que nós chamamos a tarefa dos chupa-chupas, não sei, isto no Brasil tem outro nome, mas eu francamente não consegui recordar-me, portanto são aqueles doces que os meninos chupam, que têm um palito e tal, e a tarefa era uma tarefa relativamente simples, que implica questões de divisão e resto, etc, e diz, André e Ruth receberam um saco de chupa-chupas, partilharam chupa-chupas entre si e sobrou um. Tinham acabado de fazer esta partilha quando chegaram os seus amigos Ana, Rui e António, que também queriam chupa-chupas, decidiram então partilhá-los novamente e sobraram 2. Quantos chupa-chupas podiam estar no saco? Isto é uma tarefa para alunos, mas como é que nós, a partir daqui, nós desenvolvemos uma tarefa de formação? Como? Pegando nesta tarefa e pedindo a alguns professores para a experimentarem na sala de aula e recolherem, de alguma forma, resoluções dos alunos. E depois construímos a tarefa de formação, que partia desta tarefa e que tinha, vou passar muito rapidamente, que tinha por base, portanto, a primeira coisa era resolver a tarefa, a segunda era analisar, portanto, havia aqui um conjunto de. A ideia desta tarefa foi para introduzir exatamente os processos de raciocínio, havia um conjunto de resoluções de alunos e os processos de raciocínio identificados e depois identificar esses processos e comparar com aquilo que fizeram. E depois tinha ainda alguns episódios de algumas resoluções dos alunos e analisar as resoluções, isto era numa turma de 5º ano, identificando em cada um os processos de raciocínio que estavam presentes. Isto foi a tarefa de formação que os professores desenvolveram durante a formação, discutiram entre eles, portanto, desenvolveram primeiro em trabalho autónomo, depois discutiram em grande grupo, etc. E depois, a seguir a isto, os professores tinham que, portanto, houve várias tarefas de formação e os professores tinham que selecionar uma tarefa de formação, que até não era obrigatório que fosse das discutidas na formação, e levar à prática, isto é, experimentar na prática o que é que acontecia com a tarefa. E houve um grupo de professoras do primeiro ciclo, nosso primeiro ciclo é primeiro ao 4º ano, que resolveram levar esta tarefa para as suas turmas. E eu trago aqui só um bocadinho, portanto, eles levaram à prática, levaram para as suas turmas e depois tinham que trazer de volta para a formação o processo, o que é que aconteceu, portanto, a análise do que aconteceu durante a sala de aula. E aqui eu tenho o exemplo do 4º ano, portanto, eu não vou ter tempo para analisar isto com muito pormenor, mas no fundo o que está aqui é uma análise da professora do 4º ano, sobre como é que foi, portanto, com episódios de sala de aula, em que ela vai de alguma maneira depois analisar o que é que aconteceu. Portanto, há uma resposta inicial e depois o que é que acontece a partir daqui e que tipo de, quais são digamos, as ações que ela vai realizando, mas também
os processos de raciocínio que estão envolvidos. Portanto, e aqui mais outros, continuando a análise que ela faz, e portanto, e mais um bocadinho da análise em que ela vai identificar os processos de raciocínio. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, eu não concebo, e este processo foi feito tanto com grupos de formação inicial, isto que eu estou aqui a usar é um grupo da formação continuada, mas a formação inicial fez um processo semelhante e levaram à prática nos estágios, na prática pedagógica supervisionada que tinham que fazer. E, portanto, o que é que eu, no fundo, qual é a mensagem que eu pretendo? É que realmente a formação de professores tem que estar muito interligada com a prática, tem que partir da prática e voltar à prática. E por isso, portanto, eu vou, a partir daqui, e como já gastei tanto tempo, vou ver se consigo acabar rapidamente. Portanto, de alguma maneira, no fundo, o que os professores tiveram aqui a adquirir foi, por um lado, conhecimento matemático, quando falamos dos processos de raciocínio, mas também conhecimento didático, como trabalhar com os alunos, que aspectos, quais são as ações que estão aqui envolvidas, como promover realmente os processos de raciocínio dos alunos, etc. E, portanto, no fundo, esta ideia do conhecimento matemático que envolve o ser capaz de conversar sobre a matemática, mas não apenas escrever os passos daquilo que foi feito, mas a explicar, explicitar o que é que se fez, porque é que se fez, quais são os significados, quais foram as razões, para aquelas, que foi isto um bocadinho que esta professora fez ali quando fez a análise das produções dos seus alunos. E por isso os professores precisam de construir situações de aprendizagem e promover a reflexão dos seus alunos sobre essas experiências e esses conhecimentos. E têm que ter uma compreensão profunda da matemática que ensinam, que não se limite a um conhecimento tácito, não é do tipo saber fazer, mas que se traduza num conhecimento explícito, sabendo que a comunicação e a negociação têm um papel fundamental na sala de aula. E por isso o grande desafio que se faz à formação de professores é conceber programas de formação de professores que influenciem a natureza e a qualidade das suas práticas. E por isso as minhas recomendações, se é que posso fazer recomendações, é que os professores têm de ser envolvidos em experiências de aprendizagem, de modo que experimentem o conhecimento e a vivência pessoal dos processos e da natureza da atividade da matemática, e importa incluir nas tarefas de formação análise de episódios com alunos a resolver as tarefas ou as próprias resoluções dos alunos, mas também experimentar na sua prática letiva essas tarefas, o que pressupõe a sua planificação, concretização e a reflexão posterior, trazendo de volta à formação essa experiência. E por agora ficava por aqui, há aqui um conjunto de referências e obrigada pela vossa atenção. Professora Lourdes Serrazina, agradecemos muito, né, a sua exposição. Foi assim, olha, terminou até um pouquinho antes do tempo, e isso é muito bom porque a gente aproveita para os questionamentos, né? Sim. Dizer que a perspectiva, né, que a professora aborda é extremamente importante quando a gente pensa, né, e reflete sobre a formação inicial, né, e continuada de professor. Essa necessidade, né, de realmente situarmos uma formação que possibilite aos professores essa relação, né, com a sua prática, que possibilite aos professores pensar sobre o conhecimento matemático, ampliá-lo e principalmente pensar que este movimento da formação ele deve estar diretamente, né, relacionado àquilo que os professores vivenciarão ou já vivenciam, né, em suas salas de aula. Então, a abordagem, né, que a professora apresenta, né, para nós esse momento das tarefas exploratórias, né, e como isso vem sendo trabalhado nos processos de formação, com certeza nos traz muitas reflexões, e já temos aqui alguns questionamentos aqui dos colegas para a gente continuar a conversa daqui a pouquinho. Então, muito obrigada, professora. Então, continuando, né, a nossa mesa redonda, também agradecemos enormemente a professora Celis Padrim Lopes, né, que no momento é professora da PUC de Campinas. A professora tem mestrado em Educação na Universidade Estadual de Campinas e o doutorado na mesma instituição, pós-doutorado na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos,
é bolsista produtividade, né, do CNPq, tem uma ampla inserção, né, na Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Atualmente, né, é docente do permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, né, da PUC, é líder do grupo de estudos e pesquisas Autobiografias em Educação Matemática e Estatística, coordena o grupo de investigação e formação em Educação Matemática, coordena as coleções de Educação Estatística e Insubordinação Criativa, da editora Mercado das Letras, é autora de diversos artigos científicos, né, e livros na área da educação matemática, né, tem participado, né, de muitos eventos, colaborado com muitas reflexões sobre educação matemática, né, sobre formação de professores. Professora Celi, seja muito bem-vinda e desde já agradecemos a sua colaboração. Muito obrigado, Ruth. Bom dia a todos e todas. Eu quero inicialmente agradecer o convite da comissão organizadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT, particularmente na pessoa da professora Jaqueline, que mediou o contato e o convite, e agora com a coordenação da professora Ruth. Cumprimento os colegas, a professora Lúcia Serrazina, o professor Clayton. Para mim é um grande prazer dialogar com vocês. E na nossa conversa, eu não especifiquei a minha fala para educadores matemáticos, né? Eu considerei educadores que tanto pesquisam questões da educação, quanto os colegas que estão no cotidiano das nossas escolas. E atualmente enfrentando grandes desafios nesse período pós-pandêmico, né? Eu vou começar a minha fala, e a minha fala eu escolhi fazer um diálogo com alguns educadores que eu admiro muito, Paulo Freire, Beatriz D'Ambrosio e Abel Hooks. Mas, inicialmente, movida aí pela temática e a questão na mesa, eu queria lembrar o nosso querido poeta Manuel de Barros, né? Manuel de Barros nasceu em Cuiabá, em 1916. E Manuel de Barros é conhecido nacionalmente como um poeta espontâneo, que sempre extraiu, e acho que a gente ainda pode falar no presente, e que extrai os seus versos da realidade imediata que nos cerca, sobretudo as questões de natureza. E a naturalidade dos versos do Manuel de Barros, eu acho que são reflexões importantes para quando a gente pensa a formação dos professores. Nesse poema ele diz: a expressão reta não sonha, não usa o traço acostumado. A força de um artista vem das suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. Arte não tem pensa. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Por que eu acho que isso tem muito a ver com a formação de professores e com a nossa prática enquanto docentes e mesmo enquanto pesquisadores, né? A gente pesquisa e leciona imersos numa complexidade educativa, né? Onde o pensamento linear não nos auxilia para resolver os problemas que emergem, tanto nas nossas pesquisas quanto nos nossos fazeres docentes. Então, achei que a provocação aí do título da mesa me fez refletir muito sobre esse nosso querido poeta.
E aí, é lógico, eu tenho falado muito sobre insubordinação criativa e acho que o que eu quero discutir com vocês hoje, colocar em pauta, é o quanto esse conceito da insubordinação criativa, que me foi apresentado pela professora Beatriz Silva D'Ambrosio, nos motivou a repensar as nossas produções científicas e as nossas práticas docentes, né? A gente, ao começar a trabalhar com o conceito de insubordinação criativa, a gente dialogou muito com Paulo Freire e, mais recentemente, eu tenho dialogado com Bell Hooks. E já no trabalho com a Bia, Paulo Freire e sua perspectiva de educação que nos mobiliza a pensar esse conceito como uma ação de oposição e geralmente desafio à autoridade estabelecida, quando essa se contrapõe ao bem do outro, mesmo que não intencionalmente, mas por meio de determinadas regras que nos parecem incoerentes, excludentes ou discriminatórias. A gente precisa, para ser insubordinadamente criativo, ter consciência sobre quando, como e por que agir contra procedimentos ou diretrizes estabelecidas no espaço educacional. Para quem nunca leu a respeito do conceito, é importante a gente esclarecer que é um conceito que emerge da sociologia, com as pesquisas de Robert Merton, sobre a sociologia da burocracia, né? Ele questiona muito esse tratamento que é generalizado. Eu acho que a Lourdes, na fala dela, ressaltou o quanto os alunos são atores chaves no nosso processo educacional, né? O processo de ensino e aprendizagem. Ensino-aprendizagem não é uma relação direta. E existe, sim, uma preocupação que cada um de nós estabelece relações cognitivas diferenciadas. E por isso esse cuidado mais individualizado na hora do processo de ensino e aprendizagem. Bom, nessa ideia aí de transver o mundo, que eu me deparei com o conceito de insubordinação criativa, nós encontramos aí, eu e Bia, nos nossos estudos, um termo semelhante nas pesquisas realizadas em enfermagem, que é o termo de subversão responsável. E a gente adotou muito como sinônimo de insubordinação criativa, porque das pesquisas da enfermagem, ser subversivamente responsável é você assumir uma ruptura com regras que não visem pelo bem-estar do paciente. E isso a gente dialogou com as ideias de Paulo Freire quando foi pensar a subversão responsável em educação, considerando o que Freire dizia da nossa importância de nos percebermos como seres inconclusos, né? Então, ser subversivamente responsável, primeiro, requer que a gente se assuma como ser inconcluso e tome a curiosidade como alicerce da produção de conhecimento. E, nas palavras de Freire, é fazer do seu inacabamento um permanente movimento de busca. E é isso que nos move enquanto educadores matemáticos ou enquanto educadores de qualquer área de conhecimento. Paulo Freire traz uma concepção muito forte sobre educação, que educar é um ato de amor. Eu não posso entender nem a vida e nem a existência humana sem o amor e a busca do conhecimento. E eu acho que no contexto político que o Brasil vive, nunca foi tão importante a gente pensar nessa perspectiva de amorosidade de Paulo Freire. Entender o amor como uma força política. A gente deve entender que as nossas ações devem se pautar em preocupações
com a solidariedade e o gesto de respeito à diversidade, né? E aí o Freire insiste que entender o amor como força política é essencial para a gente compreender a visão revolucionária da consciência e a transformação. E nós, educadores, no Brasil, estamos precisando investir muito nesse trabalho de conscientização em todos os âmbitos que a gente atua. No livro sobre conscientização do Paulo Freire, ele vai discutir que a pedagogia da amorosidade convida a nós, educadores, a abraçar a luta pela consciência crítica e a transformação social como um caminho que ainda não se tem realizado. E mais do que nunca, acho que a gente viveu um retrocesso nesse sentido nos últimos anos, que a gente vai precisar recuperar. A noção de conscientização de Freire, que implica a formação orgânica de uma relação íntima entre consciência, ação humana e o mundo que tratamos de reinventar. Bell Hooks complementa muito essas ideias de amorosidade de Paulo Freire quando ela diz da importância da gente despertar para o amor, e que isso só pode acontecer se a gente se desapegar da obsessão pelo poder e pela dominação. Uma ética amorosa pressupõe que todos têm o direito de ser livres, de viver bem plenamente. Para trazer a ética amorosa para todas as dimensões de nossa vida, nossa sociedade precisa abraçar a causa pela dignidade e pelo respeito humano. E isso tem que perpassar as nossas pesquisas em educação e as nossas discussões cotidianas na escola. Bell Hooks é um codinome que a professora, que era uma professora de literatura americana, e ela escolhe esse codinome em homenagem à avó dela, né? Ela nos deixou recentemente, mas foi uma professora que se inspirou muito na prática de Paulo Freire, na prática da educação como prática de liberdade. Então, todos os livros e as discussões e as produções de Bell Hooks são sempre baseadas na perspectiva freiriana. Ela diz que aprendeu a ser professora com Paulo Freire. Ela sentiu-se encorajada a criar estratégias para o que ele chamava de conscientização na sala de aula. Ela traduz conscientização como consciência e engajamento críticos. E ela diz: entrei na sala de aula convidada pelas perspectivas freirianas. Ela se inspirou em Paulo Freire para exercer a docência, porque a princípio não era o desejo de formação dela. Ela gostaria de ser escritora e ela não teve essa possibilidade devido à necessidade de sustento mesmo. Então ela acabou se tornando professora. E ela diz: como é que eu vou ser professora? E ela vai buscar em Freire a inspiração. E ela defende, então, que os alunos dela tinham que ser participantes ativos, né? Eles precisavam ser protagonistas, eles não podiam ser consumidores passivos de conhecimento. E ela começa a exercer o que ela chama de pedagogia engajada, como uma ação pedagógica pautada em uma concepção de educação progressiva e holística. Significa que os professores devem ter o compromisso ativo com o processo de autoatualização que promova seu próprio bem-estar. Só assim poderão ensinar de modo a fortalecer e a capacitar os alunos. Essa perspectiva, se vocês observarem, ela é muito adequada ao processo exploratório que a Lourdes ainda há pouco apresentou para as aulas de matemática.
O livro dela, o primeiro livro dela traduzido no Brasil, Ensinando a Transgredir, traz questões que são significativas para a gente pensar, né? Ela diz: os professores progressistas que trabalham para transformar o currículo de tal modo que ele não reforce os sistemas de dominação e nem reflita nenhuma parcialidade são, em geral, os indivíduos mais dispostos a correr os riscos acarretados pela pedagogia engajada e a fazer de sua prática de ensino um foco de resistência. Estudantes não se tornam pensadores críticos da noite para o dia. Primeiro é preciso que eles aprendam a aceitar a alegria e o poder de pensar, propriamente dito, né? Isso é sempre um desafio para a gente, enquanto professores que ensinam matemática nas escolas, provocar que os alunos sintam prazer em fazer matemática, que eles sintam prazer em pensar, em refletir sobre, né? Isso é colocar uma pedagogia engajada em processo. É uma que pode ser considerada uma estratégia de ensino com o objetivo de operar a vontade dos estudantes de pensar e a vontade de alcançar a total realização. E aí, a nossa querida Beatriz Silva D'Ambrosio, que também nos deixou em 2015, no último texto que ela escreveu, antes de falecer, ela traz um alerta para a gente pensar a formação do professor e a prática docente. Necessitamos incentivar professores a serem subordinados criativamente, ao se comprometerem a criar ambientes educacionais em que apoiam e potencializam o desenvolvimento de cada criança, como um ser viável, vibrante, criativo, moral, responsável, confiante, colaborativo, capaz de amar e que se preocupa com o bem-estar e a dignidade de todos à sua volta. Assim como o Biratan D'Ambrosio defendia que a aprendizagem matemática seja para mobilizar para uma transformação positiva da sociedade, a Bia recomendava os mesmos valores, e para isso ela considerava que o fazer matemático de cada um, na sua individualidade, precisava ser considerado e respeitado. A Bia, no início dos anos 80, ela realizou uma pesquisa a pesquisa dela de doutorado foi sobre currículo, ela fez uma análise sociológica e recentemente, né, a gente publicou ela traduzida no Brasil e nos chama muita atenção como um estudo realizado no início da década de 80 ainda é tão atual, né? Traz recomendações tão importantes. E ela traz recomendações para a formação inicial de professores que nos parecem muito relevantes. Ela diz que o objetivo da prática de ensino deve ser desenvolver nos futuros professores um forte senso de profissionalismo para torná-los criticamente conscientes dos aspectos positivos e negativos de suas habilidades de ensino. Ela fala uma recomendação importantíssima em relação ao estágio. O estágio deve ser encarado como uma experiência através da qual os novos professores possam desenvolver ideias de como lidar com tópicos com os quais têm mais dificuldade. E ela provoca uma reflexão. Embora a maioria dos futuros professores receba preleções de como devem utilizar novos métodos para ensinar seus alunos, as novas abordagens propostas raramente são exemplificadas. Então ela chama atenção do quanto muitas vezes, trabalhando na formação inicial, a gente fica no discurso e não proporciona aos alunos que esse discurso teórico feito tão importante dialogue com experiências práticas. E aí, além de pensar a formação inicial, a gente tem que pensar a formação continuada, né? E a gente volta a Paulo Freire, quando no último livro produzido por ele, Pedagogia da Autonomia, onde ele faz praticamente uma síntese das suas ideias, ele vai dizer
ele vem falar sobre a importância da formação permanente. Pressupõe que o formador e o formando compreendam-se como seres inconclusos e que essa é uma condição humana que impele o homem a se enveredar curiosamente na busca pelo conhecimento de si e do mundo. Se constitui um movimento de reflexão crítica sobre a prática que, problematizada com a intenção de se conhecer e compreender suas múltiplas determinações e relações, torna-se alicerce para ações formativas transformadoras. Ele diz que na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Para além disso, eu acho que esse movimento da gente se inserir constantemente num processo contínuo de formação, percebendo que nós, educadores, temos que investir constantemente na nossa formação, porque através dessa ampliação de conhecimento teórico e metodológico que a gente é capaz de redimensionar a nossa identidade profissional docente. Freire diz da importância que é, na nossa prática, suscitar imaginação, criatividade, esperança e compromisso de resistir às forças de dominação e à exploração. É uma condição indispensável para a busca da realização humana. A educação é sempre um ato político, é um terreno permanentemente de luta, resistência e transformação. E por isso ela requer de nós um constante refletir sobre as nossas práticas, que remete sempre a estar em constante movimento de estudo. Nos estudos com a Beatriz, a gente defendeu o quanto a criatividade é o princípio orientador das práticas, e de práticas que são sensíveis ao contexto, que respeitam a diversidade, que consideram as multiplicidades nas formas de pensar, que permitem a elaboração de procedimentos, que partem do diálogo com os nossos pares. É importante da gente ouvir e ser ouvido, porque todos nós, professores que ensinamos matemática, somos produtores de conhecimento. É importante nos colocarmos à escuta dos alunos, né? É nessa escuta aos alunos que a gente torna esses alunos protagonistas no processo de ensino e aprendizagem. E a insubordinação criativa, ela só se efetiva nesse diálogo com a criatividade, que é uma característica do ser humano que busca resolver problemas a todo momento, que se centra na capacidade de construir e elaborar o novo de forma valiosa para os outros, bem como para si mesmo. A gente defende que a criatividade humana deve se constituir de ações positivas que visem o bem-estar humano, considerando então a ética e o respeito ao outro. Bell Hooks escreveu um livro que foi traduzido no Brasil e que eu recomendo a prazerosa leitura, onde ela vai falar ensinando o pensamento crítico. Ela diz que o cerne do pensamento crítico é o anseio por saber, por compreender o funcionamento da vida. Em termos mais simples, o pensamento crítico envolve primeiro descobrir o quem, o que, quando, o onde e como das coisas. Descobrir respostas para as infindáveis perguntas da criança curiosa. E então utilizar o conhecimento de modo a sermos capazes de determinar o que é mais importante. Priorizar o desenvolvimento do pensamento crítico nas aulas de matemática é fundamental nos colocarmos à escuta dos alunos, apresentar atividades onde eles possam ter um fazer matemático que seja baseado no diálogo e na dialética. As ações que dialogam com insubordinação criativa, e já estou
caminhando para finalizar a minha fala, são ações que consideram a sensibilidade para ler e entender um outro contexto, ter coerência nas nossas ações profissionais, compreender o processo de elaboração de investigação de nossos pares, respeitando as suas opções teóricas e metodológicas, de modo a apresentar críticas que sejam delineadas pela perspectiva de contribuição qualitativa para a área, redimensionar velhas ideias, reler conceitos pré-definidos para se abrir ao novo, em prol de outras aprendizagens que atendam à diversidade de comunidades. É preciso assumir o risco da decisão, bem como o trabalho de colaboração. Clareza sobre a ideologia que colocamos em movimento ao projetar, desenvolver e relatar uma pesquisa. Ruptura com qualquer forma de opressão que impeça o movimento de descoberta e encantamento, que impeça as oportunidades de redefinir a vida em sua plenitude. As nossas pesquisas em educação, ela ocorre visando o compromisso social e o respeito à ética humana. E aí, por que a gente considera importante falar sobre a insubordinação criativa na prática dos educadores matemáticos? Porque a gente percebe que a gente está diante de uma complexidade presente na sala de aula e na pesquisa que requer sempre processo de reflexão, em relação às nossas práticas profissionais. A gente precisa exercer autonomia, tanto sendo professores quanto pesquisadores. A gente precisa investir muito no trabalho colaborativo, porque é no trabalho colaborativo que emerge a diversidade de ideias que é enriquecedora na produção de conhecimento. É preciso sempre buscar novas formas para o fazer pedagógico e aí sim mobilizar o pensamento criativo e investigativo. Nós defendemos, num artigo escrito para Bolema em 2015, a insubordinação criativa, considerando que é uma contradição um ser consciente de seu inacabamento não buscar o futuro com esperança, não sonhar com transformação, não buscar uma construção de mundo em que a gente considere que todas as pessoas podem se realizar com autonomia. Se cabe à educação problematizar o futuro para que o sonho de um mundo melhor não se perca, cabe a nós, educadores, problematizar nossas atividades profissionais. Precisamos ter consciência do nosso condicionamento e a clareza de que não somos determinados. Há sempre uma possibilidade de transformação. E aí, para isso, como diz Paulo Freire, não podemos estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem tratar sua presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem matematizar. Ele não disse, mas eu incluo e acho que ele concordaria. Sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem politizar. Essa compreensão da história como possibilidade e não como determinismo seria ininteligível sem o sonho. Precisamos estar abertos ao inédito viável. E para concluir, Paulo Freire, Beatriz D'Ambrosio e Bell Hooks, em suas ideias, nos dizem que é preciso transver a formação de professores e a prática docente na busca do empoderamento da profissão professor. Não podemos entrar na luta como objetos para depois nos tornarmos sujeitos. A importância de se encontrar e ter uma voz é essencial. Freire nos convida a examinar criticamente o nosso mundo, a nossa vida, a sabedoria prática.
É preciso disposição de se engajar na invenção e na reinvenção para podermos descobrir o conhecimento que pode nos empoderar. E no caso do conhecimento matemático e estatístico, são formas de conhecimento que auxiliam o desenvolvimento do pensamento crítico. Por isso a importância do nosso trabalho olhar sempre para a produção e pesquisa e para o exercício da docência como uma forma de estar no mundo possibilitando o desenvolvimento da criatividade de todos com os quais trabalhamos. Aprender a refletir, a expandir nossa visão de modo que possamos enxergar o contexto por inteiro. É um princípio de sabedoria prática. É assumir um comportamento permanentemente crítico. Com essa fala, eu queria concluir que para nós, educadores, e particularmente educadores matemáticos, a gente tem sempre esse desafio de, na formação de professores, seja ela inicial ou continuada, promover o desenvolvimento da criatividade, que interagem com o desenvolvimento da criticidade e que leva à possibilidade de todos nós nos reinventarmos constantemente. Obrigado pela atenção de vocês. Professora Celi, muito obrigada por fala tão potente, tão sensível. Nós temos aqui, né, muitos elogios à sua fala, assim como foi para a professora Lourdes Serrazina, né, dizer que é um acalento. Né, ontem, na abertura, nós dizíamos que o CEMEDU seria marcado pela esperança, né, pela resistência e pela mudança. Né, e a sua fala, ela nos apresenta muito esse movimento do quanto é importante, né, a gente resgatar e pensar nessa ética amorosa, nesses processos de conscientização que precisam ser retomados. Né? Eu acho que esse momento que estamos vivenciando, eles marcam a responsabilidade da educação, da escola, da formação, do quanto a gente precisa nos engajarmos nesse processo, né? E trazer essa possibilidade, né, de pensar a formação, os processos formativos, né, a partir deste movimento, né, de se pensar a criatividade insubordinada, né, com princípios tão potentes, né, políticos, éticos e de valorização, né, do aluno, né, do professor, da educação, nos acalenta, né, e nos traz uma possibilidade de muitas reflexões, né, sobre a educação como um todo, né, e especificamente aqui, né, sobre a educação matemática. Então, assim, muitos agradecimentos, temos aqui muitas falas queridas, né, amorosas, né, em relação à sua fala. E é sempre muito bom, né, quando nós temos aí referenciado, né, a nossa querida que nos ensina tanto, né? E essa fala tão permeada, né, por Paulo Freire, né, que estavam todos aqui dizendo, nossa, como é bom, né, a gente poder ouvir, né, reflexões tão permeadas, né, pelo pensamento de Paulo Freire, tão vivo, né, nas nossas reflexões, assim como o diálogo, né, com a Bia D'Ambrosio e a Bell Hooks que você traz. Também elogiaram aqui a possibilidade, né, das referências de novas leituras. Então, assim, muitos agradecimentos, professora. Com certeza o diálogo continua daqui a pouco. Então, agora eu já passo, né, a apresentar o nosso próximo palestrante, professor Cleiton Contígio, da UNB. Professor Cleiton, seja muito bem-vindo. Desde já agradecemos a tua possibilidade de participar do nosso evento. O professor, ele é da Universidade, né, de Brasília, do Departamento de Matemática, é professor também do mestrado profissional em matemática, né, do Profimate, também do programa de pós-graduação em educação, da UNB. Ele possui graduação em licenciatura em ciências e matemática, mestrado em educação e doutorado em psicologia pela Universidade de Brasília.
é líder do Grupo PI, Pesquisas e Investigações em Educação Matemática, coordenador do subprojeto Matemática do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, né, do PIBID, tem desenvolvido muitas pesquisas e produções científicas, né, sobre criatividade em matemática, resolução de problemas, formação de professores e avaliação em matemática. Professor? Bom dia a todos e a todas. Agradeço a Ruth pela simpática apresentação e manifesto a minha satisfação de estar aqui no CEMEDU deste ano 2022. Então, agradecimento à comissão organizadora, ao programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Mato Grosso, e também a satisfação de estar compartilhando este momento com as professoras Lúcia Razini e professora Celi Lopes, e poder, então, compartilhar algumas ideias que eu venho trabalhando com elas, que podem estar relacionadas ao tema desta mesa, né, que é a podermos falar da formação de professores, né, dentro de uma outra perspectiva, que seria essa, uma propositura ética, estética, sensível e ética, né? E numa linha próxima à que a professora Celi já abordou, eu trago como uma proposta, né, para a pergunta, tema da mesa, né, e é falar, né, que uma possibilidade que eu vejo para transvir a formação de professores é abrindo alas para a criatividade, né? Então, alguns elementos próximos ao que a professora Celi já abordou, mas a partir de um outro viés, desde que eu tenho trabalhado um pouco mais, né? E diria, por que, né, falar de criatividade ou a formação de professores que visa estimular a criatividade, né? Primeiro, nós vivemos um mundo que está em constante mudança, né? A cada dia encontramos nos noticiários situações das mais variadas e que requerem de nós uma resposta que seja criativa no sentido de fato, resolver o problema, situações que possam, a partir de uma abordagem muito disciplinar, resolver, né, essas situações que nos tanto afetam, seja caso como pandemia, questões de desmatamento e mudança climática, a pobreza, a fome, que tanto assolam muitos lugares do mundo e particularmente tem assolado o povo brasileiro, né? Então a gente precisa pensar em soluções sustentáveis que deem conta de resolver esses problemas que enfrentamos, né, em todos os lugares do mundo. Também, ao falar de uma situação que possa insistir na questão da criatividade, hoje, do ponto de vista da empregabilidade, os mais variados setores produtivos falam que a criatividade é uma das características humanas que está em voga, né, sendo requisitada em todos os setores. Então, essa criatividade, quando a gente fala dela e do que ela nos envolve, ela fala então de ter pessoas com uma boa formação técnica, mas ao mesmo tempo com habilidades sociais e comportamentais, um espírito criativo e um espírito crítico para alavancar os sistemas produtivos. Ainda, né, por que falar de uma formação de professores que envolva a criatividade? Nós vivemos em um mundo cujas informações e também muitas desinformações estão presentes no nosso cotidiano. A quantidade de fake news, né, que temos assistido, especialmente aqui no Brasil, nesse cenário bem recente de eleições. Então, é o espírito criativo e crítico que vão permitir às pessoas darem conta de selecionar aquilo que é o correto, aquilo que é o verdadeiro, e contrapor aquilo que não tem bases científicas ou que não tenha nenhuma base do ponto de vista dos fatos sociais. E para isso a gente requer também esse olhar crítico e criativo bastante apurado. E os professores precisam desenvolver isso porque eles acabam sendo, né, aqueles que, ao orientar as aprendizagens das novas gerações, também orientá-los para ter o cuidado com todos esses elementos. Eu ainda diria, trago um quarto elemento para falarmos do porquê pensarmos em uma formação que estimule o pensamento criativo, está relacionado à nossa constituição enquanto indivíduos, né? Sem nos descolarmos da coletividade, mas as pesquisas têm mostrado que quando estimulamos o pensamento criativo, a expressão criativa, nós promovemos o bem-estar e saúde das pessoas, nós promovemos o engajamento comunitário e também um desenvolvimento e progressão das nossas aprendizagens. Então, a criatividade, ela entra hoje como um elemento de bem-estar, né, tanto individual como coletivo, nessa integração entre indivíduo e comunidade.
de sentimento de pertencimento e de desenvolvimento. Então, pensando nessas perspectivas, eu já diria aí 4 grandes elementos para considerarmos a importância de pensar a formação de professores que privilegiem o pensamento criativo e o pensamento crítico no cotidiano, em todas as áreas do conhecimento, né? E aqui eu destaco, né, falando de criatividade, um conceito de criatividade, para melhor, né, posicionar isso que eu estou falando e aquilo que eu ainda vou falar, é conceber a criatividade como uma ideia, um produto, um comportamento. Então, é um conceito amplo, ela não se refere apenas a objetos, né, ou artefatos, mas ideias e comportamentos, as performances artísticas, a forma de lidar e relacionar-se também são elementos que estão envoltos nessa perspectiva do que é ser criativo, mas tem que ser ideias, produtos ou comportamentos que combinem, né, de alguma forma, novidade, originalidade, singularidade, significado, adequação à tarefa, e isso tudo pode estar centrado no indivíduo, aquilo que ele necessita para resolver os seus problemas do dia a dia, ou aquilo que está a partir de uma coletividade e que possa, portanto, trazer soluções para responder às demandas dessa coletividade. E esse conceito ainda de criatividade, ele circunscrito, né, um contexto sociocultural histórico específico, né? Porque o que é criativo para um determinado grupo pode não ser para um outro grupo. Então, a importância de reconhecer as produções dentro dos seus contextos, né? E o quanto ela é significativa para os sujeitos que ali estão atuando, né? E por que falar, então, na formação de professores que possam envolver a criatividade, né? Diversas pesquisas têm mostrado que quando os professores encorajam o potencial criativo dos seus estudantes, isso muda as perspectivas desses estudantes em relação a todo o seu processo de aprendizagem, todo o seu aspecto de criação no ambiente das escolas. E que o comportamento dos professores, eles podem servir como estímulos à criatividade ou eles podem atuar como bloqueios à criatividade. Então, se o professor não toma consciência de como a condução do processo pedagógico, da sua ação, afeta como os alunos veem, né, a sua própria pessoa e sua forma de criar, os professores podem, então, muitas vezes, atuar mais como elemento de bloqueios do que de potencialidade. E é importante a gente pensar, quando falamos da ação dos professores, o quanto a ênfase que dão a processos avaliativos, a testes padronizados, a um uso não crítico do livro didático, uma leitura não crítica do currículo. Tudo isso pode fazer com que as práticas em sala de aula sejam mais limitadoras à criatividade do que potencializadora dela. Pesquisas têm mostrado, né, ao redor do mundo, que as opiniões dos professores sobre criatividade são mais fortes do que as suas práticas. Então, por mais que eles falem da importância de formar estudantes críticos e criativos, na prática de sala de aula, esse discurso não tem se materializado. Então, há uma discrepância entre o discurso e a prática, e por isso é importante fomentar esse debate no âmbito da formação de professores, se nós quisermos que efetivamente as práticas modifiquem no ambiente da sala de aula. Então, pesquisas mostram, né, que quanto mais estimulamos a criatividade dos professores, mais eles também vão estimular a criatividade de seus alunos. E aí são diferentes estudos desenvolvidos aí nas últimas décadas que falam sobre isso, né? Estudos que mostram que as práticas de ensino criativo favorecem a aprendizagem, há uma relação positiva entre técnicas, né, e estratégias de ensino voltadas para a criatividade e o desempenho estudantil. Mostram também alguns outros estudos, né, que quanto mais, aí, de uma certa forma, repetindo o que eu acabei de dizer, mas mostrando aqui no campo da matemática e no campo das artes, né, das atividades artísticas, as práticas de ensino voltadas para a criatividade têm produzido melhores resultados. Enfim, você poderia destacar vários estudos, né, que falam sobre essa relação de professores criativos e alunos criativos, mas para sustentar que, se nós queremos um mundo diferente, que resolva os nossos problemas e tudo aquilo que nós temos enfrentado, estimular a criatividade e o pensamento crítico são fundamentais. E não é possível esperar que professores façam isso, né, se em seus processos formativos isso não foi estimulado. Eu trago um autor, o Ronald Begueto, um estadunidense,
e que ele fala sobre essa importância do ensinar sobre criatividade, ensinar para a criatividade, ensinar com criatividade. Então, ensinar sobre a criatividade é estimular as pessoas a identificarem e a discutir exemplos, né, de cada domínio, seja da matemática, da história, da geografia, das engenharias, da literatura, das artes, e que possam estimular as pessoas a potencializar essa criatividade no dia a dia. Estimular, então, que percebam, né, que é possível ser criativo em matemática tanto quanto é possível ser criativo na literatura, que é possível ser criativo em matemática quanto é possível ser nas artes plásticas, que é possível ser criativo em matemática como é possível na produção dos registros históricos e geográficos. Então, a criatividade como um elemento que está presente em todas as áreas da produção humana. Aprender sobre processos criativos e como coordenar esses processos criativos. E também aprender sobre as circunstâncias que apoiam ou que impedem as realizações criativas em cada um dos domínios. Esse ensino para a criatividade, então, é este que vai buscar, né, uma relação com os objetos do conhecimento, utilizando técnicas e elementos apropriados para estimular a criatividade, que favoreçam, portanto, que estudantes possam aumentar a sua produção. Ainda por fim, o Begueta ele vai dizer, né, dessa importância de que as aulas precisam ser criativas. Porque se nós quisermos motivar para a aprendizagem, para o desejo de produção científica, para a descoberta, para a investigação, a gente precisa ensinar, né, com criatividade. Portanto, os professores precisam também aprender como fazer isso de um ponto de vista metodológico, né? E aqui eu menciono, né, algumas estratégias de ensino que poderiam ser recomendadas para estimular a criatividade, né, já destacadas anteriormente de uma forma similar, um pouco diferente, pelas professoras Lourdes e professora Celi. Mas, antes de tudo, o ensino baseado no diálogo, né? Precisamos diminuir as assimetrias entre o lugar que o professor ocupa e o que o estudante ocupa na sala de aula. Então, precisa-se dar voz tanto ao professor do ponto de vista autoral, mas do aluno do ponto de vista da exposição das suas ideias. Uma estratégia ou para pensar a criatividade baseada na resolução de problemas. E aí, das mais variadas abordagens que envolvem a resolução de problemas, porque elas contemplam a perspectiva da investigação, da identificação de situações controversas ou que necessitam de uma resposta. Precisa, né, quando falamos de resolução de problemas, lidar com elaboração de hipóteses e testar métodos que permitam verificar se essas hipóteses estão adequadas ou não e construir soluções para elas. Estratégias que envolvam, né, simulação, jogos, estudos de caso, que permitam, portanto, esse exercício do pensamento crítico e criativo. Uma aprendizagem que seja cooperativa e colaborativa, né, que efetivamente se dê na perspectiva da ação grupal, uma vez que eu particularmente não acredito, né, que alguém seja criativo individualmente, de forma isolada. Nós somos criativos porque estamos em grupo pensando nos estímulos que recebemos e naqueles que oferecemos para resolver as nossas demandas, os nossos problemas. E aí, então, uma diversidade de situações que poderiam ser utilizadas em sala de aula, tanto no processo da formação de professores, para que esses depois possam utilizar com os alunos nos outros variados etapas de escolarização, mas eu ainda enfatizaria, né, a necessidade de uso de perspectivas avaliativas ou de uma avaliação na perspectiva formativa, que permitiria, portanto, que os professores, no seu processo formativo, pudessem se autoavaliar e autorregular as suas aprendizagens e depois migrar ou transferir isso também para as suas ações de ensino com os estudantes na educação básica. E seriam recomendações mais gerais para qualquer área do conhecimento, né? Mas aqui eu falaria mais especificamente do ponto de vista do pensamento matemático, né? Quando falo dessa criatividade matemática, falando em desenvolver fluência de pensamento, que é permitir que os estudantes possam, né, desenvolver uma capacidade sempre de gerar muitas respostas, gerar muitas ideias. Quando a gente tem uma única ideia, essa ideia tende a ser pobre. Quando a gente gera muitas ideias, nós temos a possibilidade de escolher uma que seja mais efetiva para resolver o problema com o qual nós estamos lidando. Então, desenvolver fluência de pensamento, essa capacidade de gerar muitas respostas apropriadas para um problema é fundamental. Um outro elemento é desenvolver a flexibilidade de pensamento, ou seja, conseguir pensar maneiras alternativas, caminhos diferentes para se chegar a uma mesma solução.
e buscar aquilo que é a característica da originalidade, da criatividade, que é o pensamento original. Pensar algo que até então não foi pensado para os outros e que se mostra como mais adequado, mais apropriado para resolver um problema. E no âmbito do processo formativo, tanto na formação de professores como com os estudantes, particularmente na educação básica, é utilizar estratégias, como já havia mencionado, da resolução de problemas. Uma outra estratégia que é muito pouco estimulada na prática escolar, particularmente brasileira, que é elaboração de problemas, os alunos aprenderem a elaborar questões que possam ser resolvidas em sala de aula por eles ou pelos seus pares, mas é fundamental aprender a perguntar no âmbito das ciências, no caso, e particularmente da matemática, sobre elementos que possam servir como investigação e aprofundamento dos conhecimentos. E uma terceira estratégia que é dar conta, né, quando falamos da matemática, de lidar com classificação e organização de objetos matemáticos em função de suas propriedades e atributos, né, que a gente chama de redefinição. E sempre utilizando uma grande variedade de estratégias, né, que poderiam ser, portanto, produções textuais, numéricas, gráficas ou ainda um conjunto de ações. Essas habilidades de pensamento criativo e matemática, então a gente poderia dar ênfase, né, no trabalho cotidiano, tanto com os professores e depois para que eles possam levar isso para a sua prática em sala de aula com seus estudantes na educação básica, essa capacidade de formular hipóteses matemáticas sobre causa e efeito em uma determinada situação, que é trabalhar com o chamado pensamento divergente, a capacidade de determinar padrões em situações matemáticas, né, usar aí uma combinação de pensamento convergente e divergente, capacidade de romper, né, com mentalidades estabelecidas para obter soluções para situação matemática, capacidade de considerar e avaliar ideias matemáticas incomuns, né, então essa coisa mais da originalidade, de pensar as suas consequências, né, em uma situação matemática, a capacidade de sentir o que está faltando em uma determinada situação matemática, fazer perguntas que permitirão preencher as informações matemáticas que faltam, e ainda uma capacidade de dividir problemas matemáticos gerais em subproblemas específicos e dar conta de conduzir investigações a partir dessas subdivisões. Então, precisaríamos, né, estimular, numa perspectiva mais autoral dos nossos futuros professores em seu processo formativo, essas diversas capacidades criativas para que pudessem depois, então, utilizar isso no seu trabalho com os alunos. E como é que eu, particularmente, tenho feito isso, né, do ponto de vista prático, na universidade, ou mesmo em pesquisas com a educação básica, para trabalhar o pensamento criativo nas aulas de matemática? Então, eu tenho trabalhado com um modelo que eu chamo de oficinas de pensamento criativo, que é um modelo composto por 6 etapas, e nessas 6 etapas nós tentamos contemplar, né, vários elementos que estão relacionados a esse processo de criação. Uma primeira etapa que a gente chama de momento de aquecimento, que tem um foco que é trabalhar com a motivação para as aprendizagens. Ninguém produz, pelo menos a literatura tem mostrado, né, que a motivação é um elemento central na produção criativa. Eu preciso desejar criar para poder produzir algo diferente. Então, essas atividades que nós chamamos de aquecimento, elas visam preparar o ambiente da sala de aula para que se crie ali, né, um engajamento, um envolvimento, um sentimento de pertencimento para o envolvimento com as atividades matemáticas que serão desenvolvidas. A segunda etapa é o que nós chamamos de aproximação com a tarefa. Ela ainda tem uma característica nessa segunda etapa que é motivacional, mas ela está envolvida do ponto de vista temático, né, um problema matemático que está relacionado ao tema principal que será abordado na oficina, mas que elas querem que os estudantes desenvolvam também esse sentimento de competência. Então, é uma atividade de menor complexidade, mas que favorece o estudante pensar, eu consigo, então eu posso avançar, eu posso me aventurar a lançar conjecturas, hipóteses e testá-las numa situação mais complexa, que é aquilo que vai estar envolvido na terceira etapa desse modelo, né, de atividades para o pensamento criativo, que a gente chama do problema investigativo, ou poderia ser tratado por outras terminologias, né? O importante é que elas coloquem o estudante como protagonistas na produção de conhecimento e de possibilidades de solução. Então, poderíamos chamar de tarefas investigativas, problemas investigativos, cenários de investigação ou cenários de resolução de problemas. Uma diversidade de nomenclaturas poderiam ser utilizadas, mas que tivessem o estudante como elemento central do processo de levantamento de hipóteses que poderiam produzir as soluções dos problemas que estão sendo considerados em sala de aula. Daí nós vamos para um quarto momento, que é o que nós chamamos de formalização de conceitos e definições, que é a partir das produções dos estudantes,
se conduz, então, do ponto de vista matemático, do ponto de vista formal, né, aquilo que nós poderíamos dizer assim, como lidar com esse conhecimento, né, de maneira sistematizada, para que os alunos não carreguem erros conceituais, não carreguem definições e conceitos imprecisos, mas tudo isso é feito não a priori, mas sempre a partir da produção dos estudantes. O nosso quinto momento, a gente volta a conectar as afetividades, as emoções da aprendizagem, aquilo que nós chamamos de retrospectiva. Não se trata de fazer revisão de conceitos e procedimentos utilizados, mas é perguntar, né, o que eu gostei, o que eu aprendi, o que me facilitou a aprendizagem, o que dificultou a minha aprendizagem, o que poderia favorecer eu aprender mais, eu pensar mais crítico e criativamente. Então, é um olhar sobre como o indivíduo se situa diante do objeto matemático e das estratégias que foram desenvolvidas, mas na perspectiva de reconectar as emoções, as motivações para a aprendizagem. E finalizamos, né, esse modelo de aula que busca, né, estimular o pensamento criativo, com o momento que nós chamamos de redefinição, ou de projeções futuras, que é uma continuidade desse processo investigativo para além das atividades de sala de aula. É uma ampliação do problema investigativo ou uma nova aplicação para aquilo que foi desenvolvido. Então, assim, a gente busca, né, usando aí as mais variadas técnicas de criatividade, conduzir um momento de aula que permita aos estudantes essa reconstrução, essa construção desse pensamento criativo. Né? E, por fim, né, uma fala bastante curta para que a gente pudesse depois pensar em contatos, deixa apenas alguns contatos que pudessem depois favorecer quem não se sentisse à vontade para discutir algumas ideias neste momento, mas poder fazer oportunamente por outros canais. Né? Então, é um pouco disso de dizer, né, essa perspectiva do pensamento criativo como um momento ou um elemento que nos permite pensar o mundo em que vivemos, os nossos problemas, e buscar, a partir do conhecimento científico, que é o objeto da escola, pensar essas alternativas sustentáveis e que nos permitam construir um mundo melhor para cada um e para todos ao mesmo tempo. Professor Cleiton, agradeço muito a sua fala, muitos elogios aqui, acompanhando aqui os nossos colegas que estão acompanhando virtualmente a mesa redonda, dizer que o quanto é importante, né, pensarmos na criatividade enquanto atividade humana, o quanto é importante pensarmos na relação entre professores criativos e alunos criativos, o quanto temos ainda a avançar em relação às nossas práticas pedagógicas, de modo que o pensamento criativo também possibilite esse pensamento crítico, né, sobre aquilo que estamos desenvolvendo. Você traz assim aspectos muito importantes e significativos, né, de serem pensados, refletidos pelos professores, e temos aqui muitas perguntas já em relação também à sua fala. Então, assim, agradeço bastante a possibilidade, né, dizer do quanto eu fico feliz, né, de ter essa possibilidade de dialogar com os colegas, né, com a professora Lourdes, com a professora Celi, com o professor Cleiton. Então, assim, eu não vou aproveitar bastante o tempo, temos meia hora e temos aqui alguns comentários, não vou conseguir falar de todos, mas alguns. Professora Lourdes, parabéns, né? A professora foi muito cirúrgica, né, nos apontamentos entre a didática e a formação do pensamento matemático. Uma colega dizendo o quanto ficou emocionada em acompanhar a sua fala. Também uma professora, né, citando a perspectiva protagonista, né, do estudo matemático, por presenciar essa reflexão sobre insubordinação, pensar o protagonismo do professor para transver o ensino, caminhando aos novos modelos de pensamento. Deixa eu acompanhar aqui. Excelente fala, né, do professor Cleiton, uma fala potente, fundamentada, contextualizada. Professor Cleiton, percebo uma relação com a abordagem STEAM. Ela também visa integrar os saberes, na integração dos saberes, resolução de projetos de forma crítica e criativa. Enfim, teríamos aqui meia hora para
para tecer aqui os elogios, então, muito grata, mas também temos já alguns questionamentos, então, aproveitar para passar para os questionamentos dos colegas. Estou recebendo aqui de diferentes formas, mas temos um primeiro questionamento, que é a relação entre insubordinação criativa e subversão responsável. Né, a professora disse que achou assim, uma relação muito interessante, mas também pergunta como conseguir com este movimento com as amarras e jaulas curriculares. Além disso, temos uma outra questão que é: uma coisa que me tocou na fala da professora Lourdes foi reconhecer nossa fragilidade docente, pois geralmente focamos nas fragilidades dos alunos, que às vezes são nossas. Entendo que um passo necessário a caminharmos na direção da insubordinação criativa, como destaca a professora Celi, seria essa uma questão, uma das respostas à questão da mesa, né? Ela pergunta, esse seria um movimento possível, né, da gente discutir e avançar nessa perspectiva de reconsiderarmos também a fragilidade docente? E temos uma questão. Então, acho que eu ficaria primeiro com essas duas, e depois eu tenho uma outra questão que seria para o professor Cleiton. Você quer que eu comece? Não sei. Pode ser, vocês podem escolher por onde começarem. Tá bem. Insubordinação criativa, na realidade, eu não detalhei muito sobre o conceito. Mas, na prática docente, a insubordinação criativa são ações que você tem diante das regras para avaliação de uma determinada instituição ou de um currículo pré-determinado, né? O currículo prescrito, como a gente costuma chamar. E o importante é a gente perceber que para você assumir ações de insubordinação criativa, você precisa ter um conhecimento teórico e pedagógico amplo. Por quê? Porque você precisa criar novas situações para aquelas que você considera que não são as melhores para os alunos. Por exemplo, você tem no currículo uma indicação de um conteúdo matemático que você acha que não vai ser significativo a ser trabalhado com o aluno, não basta simplesmente você dizer, não vou trabalhar isso, né? Você precisa ter clareza sobre por que não vai trabalhar ou por que você vai trabalhar escolhendo um outro processo diferente daquele indicado nas diretrizes curriculares. Então, a ação de insubordinação criativa, ela é um exercício de autonomia do professor, mas que se fundamenta num conhecimento profissional consistente, onde o professor pode argumentar por que se contrapor a uma determinada diretriz ou uma regra. Então, ela pode acontecer em relação a um processo de avaliação. Então, você tem um processo de avaliação que é determinado que só ao final do bimestre você aplique uma prova final. E aí você diz, não, eu não concordo com isso. Para mim, eu preciso ter um processo contínuo de avaliação. Então, eu vou fazer essas avaliações periódicas e talvez fazer o fechamento no final do bimestre, ou essas avaliações periódicas me mostram que não há necessidade dessa avaliação final. Bom, qualquer que seja a situação, a gente vai perceber que quando o professor assume ações de subordinação criativa na sua prática docente, é porque ele visa uma melhor aprendizagem do aluno, né? Então, é só aí que isso se justifica. E quando ele o faz,
a gente diz que esse professor é subversivamente responsável. Por quê? Porque ele teve ações de insubordinação criativa diante de uma determinação que não favorecia o aluno. O importante é que qualquer ação de insubordinação criativa, ela só se justifica se ela for em prol do outro a quem você serve, né? Então, o professor não vai ter uma ação de insubordinação criativa que favoreça a si, mas sim ao seu aluno. Não sei se eu esclareço a questão, mas se alguém quiser que eu complemente mais alguma coisa, estou à disposição. Obrigada, professora. Bem, e agora, eu acho que a questão das fragilidades que eu falei é algo que realmente, quer dizer, nós professores temos muita tendência de dizer: eles não aprendem, há problemas, que eles têm há problemas sociais, há problemas de diversa ordem, não estudam, quer dizer, esta é normalmente, de alguma maneira, a linguagem que nós tendemos muito a ter. E quando muitas vezes, quer dizer, o problema é porque realmente, se calhar, aquele aluno percebe, se eu abordar o assunto de outra forma, se eu conseguir perceber se der espaço para que ele explique aquilo que está a fazer e, portanto, e a partir daí ele consegue, se calhar, avançar no seu pensamento e, portanto, de alguma maneira, aprender aquilo que estava previsto que aprendesse. Portanto, há fragilidades que eu considero que são do próprio professor neste sentido, quer dizer, o professor deve reconhecer que realmente neste momento eu se calhar não agi da melhor forma, eu posso fazer isto de outra maneira, há outra forma de fazer e vou portanto de alguma forma reconheço que eu tenho que mudar a minha atitude perante aquilo que estava a fazer com estes alunos, porque para estes alunos há uma outra forma que se calhar dá mais resultado e que é importante que eu trabalhe com eles de outra forma. Portanto, é neste sentido, portanto, digamos que eu questiono a questão das fragilidades, quer dizer, as fragilidades são dos alunos, mas também são muitas vezes nossas, que nossas como professores temos fragilidades no sentido em que reconhecemos que podemos fazer de outra maneira, que se calhar dá mais resultado e vamos tentar fazer de outra forma. Não sei se respondi à questão, mas acho que isto é um aspecto fundamental em termos de quando nós estamos a falar da formação, quer dizer, a formação também tem que implicar uma autoavaliação do nosso processo de ensino e, portanto, nessa autoavaliação, um bocado, quer dizer, eu acho que isto tem alguma ligação com a questão da insubordinação criativa da CLI, porque realmente, quer dizer, eu tenho que me questionar, porque senão também não avanço, quer dizer, se eu não me questionar, eu não tomo outras atitudes para resolver um problema que é um problema que tem a ver com a aprendizagem daqueles alunos, seja lá do que for. Ótimo, professora. Agradeço. Tem mais uma questão, mais duas questões. Professor Clayton, o Wallace pergunta: qual seria o limite de, ao estimular a criatividade, não a transformar num produto de mercado e acabar produzindo sofrimento mental naqueles que não se sentirem criativos o suficiente? Bom, primeiramente eu diria que, se eu fosse usar a frase do Descartes, né, quando ele fala se penso, logo existo, né, eu acho que não tem existência ou não tem presença se não há criatividade. Se eu não crio, né, eu digo criatividade no sentido mais amplo, se eu não sou autor, né, da minha vida, das minhas ações, se eu não domino, né, aquilo que faço, e poderíamos fazer uma discussão disso, né, nos mais variados campos do conhecimento, até mesmo no campo da produção, né, se eu não sou dono do meu produto, da minha ideia, o meu sentido de existência ele se torna esvaziado, né? Então, pensar criativamente, e aí por isso uma parceria, uma associação, ou de uma forma indissociável de pensar criticamente, a criatividade é aquilo que nos coloca, né, como os diferentes dentro da criação, né, aquilo que nos faz humanos, que é a nossa possibilidade de pensar, de produzir
e de modificar o meio, né? Então, eu vejo que o investimento em criatividade ele é sempre positivo, né? O que não se torna positivo é quando isso passa a se tornar burocrático, né? Passa a ser uma exigência ou mesmo uma penalização se a pessoa não vai além daquilo que ela pode naquele momento, ou se é para atender a expectativas de terceiros, né? Então eu diria que o estímulo à criatividade deve ser sempre bem visto, ainda que alguém possa fazer o uso indevido da criatividade que foi desenvolvida. Podemos falar alguém que desenvolveu a bomba, né, a bomba atômica. Se por um lado a tecnologia nuclear era essencial para tantas coisas, ela serviu também a propósitos negativos. Mas por isso um trabalho com essa perspectiva da criatividade, do pensamento crítico, né, e o próprio tema da mesa, é a gente não perder de vista a dimensão ética. Né? Por que aprendemos, por que estudamos, por que buscamos nos desenvolver, se não para o meu benefício, mas para o meu benefício juntamente com o da coletividade. É caminhar com a humanidade para uma situação de progresso. Né? Então, eu diria que o estímulo à criatividade deve ser sempre pensado como algo positivo, e acompanhado a isso, então, essa discussão ética para que as produções venham carregadas do sentido do valor humano, né? da melhoria da qualidade humana. E, portanto, evitando a sobrecarga, né? Ou qualquer outro elemento que possa produzir algum sofrimento mental. Né? Mas eu diria que todas as pessoas, uma vez que experimentam, né, a autoria, a criação, elas querem continuar criando e sendo autores da sua vida, da sua jornada, do seu processo formativo. Né? Eu acho que nunca teria uma conotação ruim para as pessoas nessa perspectiva. Agradeço, professor Cleiton. Temos mais um questionamento, que daí eu posso abrir, né, a resposta, né, a todos. Como a formação inicial, né, na perspectiva de vocês, tem estimulado essa prática crítica dos professores de matemática? No momento eu já aproveito, né, que nós teríamos aí ainda um tempinho, né, que na exposição já aproveitassem para fazer a sua fala final. Bom, se me permitem, eu posso iniciar a responder. Da minha prática, né, como formador de professores de matemática e também de professores que ensinam matemática, porque durante muito tempo fui formador de curso de pedagogia, né? Eu diria que, pelo menos na universidade, o pensamento crítico e o pensamento criativo não têm ocupado lugar de destaque. Né? A ênfase, na maioria dos lugares, né, talvez até mais particular na minha realidade, ainda é no domínio da técnica para reproduzi-la, e não no sentido de avançar, de superar aquilo que vem sendo feito de uma mesma forma durante muito tempo. E isso, inclusive, não apenas do ponto de vista da matemática enquanto uma área do conhecimento, né, uma área estabelecida, né, juntamente com outras, digamos, com uma perspectiva mais científica, mas também naquilo que diz respeito ao ensino. As pessoas ainda estão preocupadas em aprender técnicas de ensino para reproduzi-las em sala de aula, conhecer materiais didáticos para utilizá-los em sala de aula, mas sem uma perspectiva crítica de readaptar, de leitura, de maneira que aquilo seja significativo para o seu local, para o seu grupo, né, para aquele contexto. Né? Que aí eu lembro um pouco do que eu falei do conceito de criatividade. Né? A criatividade ela está relacionada a um lugar, né? Ela está situada geograficamente, historicamente, é resolver um problema dentro de um local, de uma comunidade que partilha de valores e necessidades. Então, eu ainda vejo a formação de professores um tanto quanto distante de considerar esses elementos, ainda que já existam, né, várias experiências, eu diria experiência não no sentido de testagens, mas de tentativas e oportunidades de mudar essa condução de formação. Mas eu diria que, primeiramente, a gente precisa convencer no campo da matemática que existe espaço para a criação matemática, que o aluno pode recriar percursos na resolução de um problema, ainda que isso não signifique produzir conhecimento novo, mas pode significar produzir novos caminhos ou novas formas de lidar com algo que já que faz parte do conhecimento sistematizado pela humanidade. E se a gente não convence, né, os professores de que
a matemática é um campo fértil para o pensamento criativo, a gente não consegue mudar as práticas. Então, eu diria que a primeira coisa é mostrar que há esse lugar para a criatividade na formação inicial de professores. E aproveito então, né, finalizando com essa fala, agradecendo mais uma vez a toda a coordenação do CEMEDU, né, pelo convite para estar aqui com a professora Ruth, a professora Celi, a professora Lourdes, nesse momento de discussão, e a todos aqueles que nos acompanharam, né, e que fizeram aí comentários tão gentis, né, acerca da minha apresentação e das colegas que aqui também apresentaram. Muito obrigado. Obrigada, professor Cleiton, nós aqui agradecemos. Eu não sei, não conheço a formação inicial no Brasil, conheço em Portugal, e posso dizer um bocadinho, quer dizer, se calhar repetir um bocadinho aquilo que disse o Cleiton, quer dizer, muitas vezes a formação inicial ainda se preocupa com muitas técnicas e divulgar os materiais, e perceber que existem materiais e não sei o quê, mas há um outro aspecto que é fundamental na formação inicial, que tem havido muitas tentativas de fazer, não sei se algumas com alguns resultados, outros menos, que é exatamente, agora pegando naquilo que eu falei, se nós pensamos que o importante é uma prática de ensino exploratório, então na formação inicial isso tem que ser feito, quer dizer, e se a formação inicial não está organizada nessa perspectiva e o ensino exploratório não dispensa de forma nenhuma a questão do pensamento crítico, da criatividade, etc., tudo isso está incluído. Portanto, se a formação inicial não vai por aí, nós não podemos esperar que os professores depois, quando vão para as escolas, desenvolvam práticas de ensino exploratório, tenham em conta o pensamento crítico, etc. Portanto, é fundamental, digamos, mudar e fazer com que isso aconteça na formação inicial. Eu considero que há algumas tentativas nesse sentido e algumas já com algum resultado, mas acho que ainda há um trabalho muito longo a percorrer. E quero agradecer também este convite, agradecer os vários contactos que fizeram comigo, nomeadamente a professora Jacqueline, e o gosto que tive em participar com a professora Célia e o professor Cleiton nesta mesa redonda. E obrigado pela atenção de todos e pelos comentários elogiosos. E não. Obrigada. Muito obrigada, professora Lourdes, né? Foi um prazer aqui tê-la conosco. Professora Celi? Então, eu quero concordar muito com o Cleiton e com a Lourdes, que há sempre uma expectativa dessa busca de uma docência mais instrucional. Então, quando a gente entra numa turma de matemática, a expectativa é, vamos lá ter uma lista de exercícios, de problemas para resolver, e quando a gente diz, não, mas e se você tivesse que ensinar isso, né? E eu estou dizendo isso não numa aula de prática de ensino, mas numa aula de cálculo numérico, né? Ou numa aula de álgebra linear. Os alunos já se travam. Eu tive uma experiência uma vez, não era nem no curso de matemática, era no curso de economia, e eu ministrando a disciplina, e os alunos eram muito bons. Tudo eles resolviam rapidamente. Então, um dia eu falei, bom, hoje é diferente. Hoje a gente tem aqui essa expressão matemática e vocês vão redigir um programa para essa expressão. Nossa, Celi, mas como assim? Né? Aí vira o chão. Existe essa expectativa, principalmente em relação à matemática, que, vamos lá, dá aqui o exercício, me dá o algoritmo para eu resolver. E para romper com isso não é fácil, mesmo nos processos de formação continuada. Mais recentemente eu tenho trabalhado com a pedagogia, e na pedagogia também eu tenho embates às vezes, né? Uma turma, a maioria sempre são mulheres, a última turma que eu tive essencialmente mulheres, e tudo que se discute em relação às crianças, elas são muito atentas.
Mas a hora que você pega um texto teórico e fala assim, vamos ler esse texto e vamos discutir, nossa, professora, mas eu tenho que ler tudo isso. Nossa, professora, mas eu tenho que escrever uma resenha. Eu falei, mas você está se constituindo professora? Tem que ler, tem que refletir sobre o que leu, não basta ler, e tem que produzir uma resenha crítica. Você tem que exercitar a criticidade diante de tudo que você lê. Então, é um processo cuidadoso que, enquanto formadores, seja na formação inicial ou continuada, a gente tem que dialogar com esse nosso colega, ou é futuro colega, ou é um colega em exercício, e dizer para ele, olha, vamos pensar sobre, né, aquele desafio que a Bell Hooks coloca da pedagogia engajada, quer dizer, desenvolver tarefas exploratórias como a Lourdes traz é essencial. E a gente tem que fazer, como a Bia também alertou, que na formação inicial, essa fundamentação teórica, ela tem que ser acompanhada dessas experiências que eles têm que viver não só de processos que você possa socializar, mas que eles também possam criar. Porque assim eles vão para o exercício da docência sabendo que esse é o movimento. É o movimento da compreensão, é o movimento da reflexão, é o movimento da prática, e aí você faz uma reflexão sobre essa prática, volta lá e estuda mais para poder refazer essa prática. Então, acho que esse é um movimento, acho que a gente precisa aí, para quem trabalha em pesquisa, a gente está precisando de mais pesquisas sobre o formador de professores. A gente ainda, me parece, ter poucas pesquisas nessa perspectiva. Mas eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Para mim foi uma manhã de muito aprendizado. Obrigada e um grande abraço a Lourdes, obrigado e um grande abraço ao Cleiton, ao programa que elaborou e pensou essa mesa, a coordenação da Ruth, que foi excelente, a atenção constante da Jaqueline com a gente. Vocês estão de parabéns pelo evento e eu vou me recordar sempre desse momento com muito carinho e muito agradecimento a vocês. A todos que nos assistiram, um grande abraço e esperançar, né? No sentido freiriano, sempre. Assim, muito grata, gratíssimos estamos, né, pela presença de vocês, realmente. Eu adoraria ficar aqui mais tempo, né? Nós temos daqui a pouquinho uma mesa, né? A nossa quarta mesa e a segunda mesa da manhã, mas muitos agradecimentos, as belíssimas falas, elas foram e o quanto podem ter certeza, né, que esse diálogo que foi estabelecido nessa manhã vai continuar, né, em outros momentos, em outras reuniões, nas nossas aulas, e que em breve nós possamos estar e fazer esse novo encontro presencialmente, que sempre nos agrada muito. Então, um abraço, né, carinhoso, né, do programa de pós-graduação em educação da UFMT, né, a todos vocês. Professora Cristiane. Obrigada. Com licença. Muito obrigada a todos e a todas que assistiram essa mesa. Obrigada aos professores que brilhantemente discutiram esse tema tão importante, né, para o nosso momento, para a nossa educação. Agora temos um tempo para um intervalo, e às 10 horas, então, iniciamos a mesa 4. Agora são 9h53. Temos, então, uns minutos para um breve intervalo e já voltamos.